Álvaro, nesse ano, os ativos no Brasil vêm performando bem, apesar da alta da Selic. O que está acontecendo? Então, acho que esse início de ano teve uma composição de fatores, tanto externos quanto domésticos, que ajudaram a fazer um fechamento da curva de juros aqui no Brasil, né? Um fator que a gente não vê desde outubro do ano passado, e que ajudou a ter um ambiente um pouco mais positivo, apesar dos pesares, né? Mas eu acho que esse é o grande, talvez, desafio de entender, né? Como que os ativos performaram bem de risco no Brasil, mesmo com o ambiente de uma Selic mais contracionista agora em março. Perfeito, vamos entrar em detalhe nisso, vamos contextualizar nossos investidores sobre o cenário econômico no Brasil, falar como isso impactou no mercado de crédito, a nossa visão para as alocações e o Top Picks. Fique aqui e acompanhe o programa Estratégias em Renda Fixa. Sabia que o BTG Pactual é um banco completo? Que te atende a qualquer hora, em qualquer lugar. Que te dá cartão de crédito com acesso a mais de 1.000 salas VIP e até um terminal exclusivo. Thanks. E ainda tem cashback do IOF em suas viagens. Tudo isso com o melhor time de investimentos do país, com opções para todos os perfis. BTG Pactual. Quem espera mais de um banco, merece o BTG. Sejam muito bem-vindos ao programa Estratégias em Renda Fixa. Eu sou Carolina Camura, RI de Portfólio Solutions, e estou aqui com o estrategista macro de Portfólio Solutions, Álvaro Frasson. Seja muito bem-vindo, Álvaro. Valeu, Carol. Obrigado. Frederico Cury, analista de crédito aqui do BTG Pactual. Muito bem-vindo, Fred. Tudo bem, Carol? Muito bom ter vocês aqui. Vamos começar a falar do mês de janeiro, né? Vamos lá. Janeiro começou positivo, foi como a gente falou, né, Álvaro? E apesar da Selic ter subido. Então, vamos contextualizar aqui nossos investidores, o que você já começou a falar aí do ambiente macroeconômico. Esse fechamento da curva de juros ficou bastante curioso, né, para a gente, porque assim, não teve uma melhora estrutural de Brasil, nem nada que provocasse esse fechamento dos vértices mais curtos. Não foi ali 10 ou 15 ou 40 bases, foram 100, 110 bases em alguns casos. Então, no juro pré-fixado. Então, realmente foi uma percepção de menos risco, pelo menos no curto prazo. Foi relevante. Isso é bem relevante. Assim, o que pode ter contribuído para isso, né, que impactou bastante ali nos ativos de renda fixa, né, aqui no Brasil, primeiro, lá fora, acho que a gente teve um estresse muito grande em novembro e dezembro naquela história do Trump Trade. Né? Então, assim, tem esse Trumponomics aqui que pode começar já tarifando tudo e todos já de largada, e o mercado obviamente antecipou com uma abertura da curva de juros americana, um dólar americano muito mais valorizado. Isso deixou o ambiente no mercado global muito estressado. Quando o Trump assume, ele não implementa uma política tarifária tão rígida ou forte quanto ele dizia que iria fazer na sua campanha, né? Então, assim, por exemplo, nos primeiros atos, ele não provocou tarifas em produtos específicos ou por um país específico. Acho que ele ficou mais concentrado nessa agenda anti-woke, né, da cultura woke, e talvez numa agenda mais geopolítica, né, e migratória, mas menos em relação às políticas tarifárias, onde talvez tenha mais peso econômico e para os mercados num curto prazo. Tudo bem, uma semana depois ele anunciou uma tarifa lá de 25% para o Canadá, para o México, 10% para produtos chineses, mas logo depois, quando esses países começaram a abrir algum diálogo para tentar negociar essa política tarifária, o Trump ele já congelou essa tarifa de 25% que ele nem tinha implementado antes, só tinha anunciado. Então, assim, para a gente o que ficou claro é o seguinte, olha, essa política tarifária do Trump, pelo menos num primeiro momento, ela é muito mais um instrumento de barganha do que um instrumento de política estrutural. Olha, eu vou tributar, não me interessa o que você fala, porque America First, então eu vou tributar e depois eu vejo lá na frente se eu quiser renegociar alguma coisa. Não é esse, pelo menos, os primeiros movimentos que ele está dando sinal. O movimento é, olha, eu vou tributar, quer negociar? Quero. Então, tá bom, então a gente negocia. Então, esse é o estilo Trump. Vis-a-vis o que o mercado precificava em novembro e dezembro, então acho que agora tá muito melhor. Acho que isso ajudou a trazer um pouco de alívio nos mercados. Tanto é que no year to date, nesse ano, né, de 2025,
a maioria das moedas emergentes estão performando positivamente, né? Acho que por esse vis-a-vis ali um pouco mais de alívio. Ainda lá fora, e já trazendo um pouco para o Brasil, mas o bom desempenho das commodities importantes para nossa balança comercial pode estar sendo também, acho que um dos fatores de alívio para a moeda aqui no Brasil, né, que saiu dos seus 6,20 para os atuais 5,75. E obviamente que essa apreciação do câmbio, que gera, por sua vez, um menor impacto na inflação, tem uma contribuição super importante para esse fechamento dos juros mais curtos, né? Então, o que fez esse real se apreciar além dessa questão tarifária que a gente já comentou? Poxa, preço da soja no mercado internacional tem se valorizado mais de 6% só nesses primeiros 40 dias do ano. O minério de ferro, que é o segundo item da balança comercial, soja é o primeiro, o minério de ferro é o segundo item, né, em termos de exportações líquidas, está subindo 3%. E o petróleo está no 0 a 0, apesar do Trump ele tentar advogar por um petróleo mais barato. Então, assim, poxa, os dois principais itens estão subindo 6% e 3% em 40 dias. Então, acho que isso também trouxe alguma contribuição, né? Do lado doméstico, a gente viu os dados de atividade econômica no Brasil ter um pace de apresentação, de divulgação de resultado de enfraquecimento, né? Então, a gente viu os dados de novembro de indústria, serviços e comércio pior que o esperado, num terreno negativo, na variação mensal, com ajuste sazonal. Então, mas é porque novembro... Não, é com ajuste sazonal, então a queda ela é, de fato, uma queda efetiva, sem explicar esses movimentos. Dezembro também teve uma outra queda da indústria. A gente viu alguns indicadores antecedentes, por exemplo, de índices de confiança em janeiro e dezembro, apresentarem uma queda super importante, tanto na confiança do consumidor, do empresário, de serviços. E mais recentemente, a gente viu os dados de mercado de trabalho enfraquecendo, de novo, né? Por mais que o mercado de trabalho ainda seja muito forte, mas a gente pode estar num momento de transição, de ponto de inflexão para um mercado de trabalho agora ficando talvez um pouco mais fraco no Brasil. Isso pode estar acontecendo. De novo, o mercado ele sempre antecipa antes de ter a certeza, né? Então, quando ele vê essa conjunção de informações de atividade econômica, por mais que a gente não consiga afirmar que é uma desaceleração econômica, mas são sinais importantes e de vários lados. Então, o mercado, obviamente, antecipou. Então, eu acho que essa combinação de política tarifária menos agressiva do que se imaginava, bom desempenho de commodities e também de enfraquecimento da atividade econômica ajudaram a trazer um ambiente de menor risco de inflação para o Brasil, o que trouxe uma apreciação da moeda, né? Assim, uma interferindo, obviamente, na outra. E aí a gente viu esse fechamento da curva de juros. E por isso que teve um ambiente positivo, mesmo com esse Banco Central subindo a Selic em 13,25 na última reunião. E agora já anunciando, como já foi anunciado em dezembro, mas confirmando, o 14,25 em março, né? Então, assim, poxa, mesmo já com esse ambiente bastante duro, né, nesse custo de oportunidade que é o CDI, os ativos de risco no Brasil, os pré-fixados, principalmente, tiveram um bom desempenho aí nessas primeiras semanas do ano. Não, perfeito. E o tema fiscal, ele estava muito no holofote, né? E agora ele saiu um pouco do holofote. Acho que isso também contribuiu nesse momento. Super, assim, acho que não é novidade para ninguém que o governo tem feito uma comunicação muito, muito difícil, né? Assim, no sentido de uma hora fala que vai tributar o PIX, depois fala que vai tributar as exportações, aí depois tem alguma medida de intervenção no preço de alimentos, né? Sempre teve alguns ruídos assim, que no fim do dia eles não fazem preço no sentido de, por não ser algo concreto ou estrutural, mas esse ruído, obviamente, ele mancha, digamos assim, o cenário, ele deixa o cenário mais cinza, digamos assim, menos claro para você enxergar os próximos passos. Como em janeiro você tem ali o Congresso em recesso, e aí você tem aquela menor tensão de Executivo e Congresso em janeiro, eu acho que aquela história do no news, good news, né? De novembro para cá o governo teve bastante desafio nessa parte de ruídos, de informações. Me parece que também não ter muitas novidades foi uma boa notícia também para o mercado.
Uma excelente análise aí dos fundamentos econômicos, como impactaram em janeiro, né? E Fred, agora te faço a pergunta, né? Como isso refletiu no mercado de crédito, né? Quais são os principais destaques que você viu em janeiro? Bom, Carol, acho que até fazendo referência também à nossa principal análise do programa anterior, que foi justamente aquela abertura mais forte dos spreads de crédito em dezembro, mais especificamente ali nos ativos negociados no mercado institucional, aqueles ativos não incentivados e também atrelados ao CDI, que chegaram até a abrir coisa de 400, 500 bips somente em dezembro. E acho que até puxando um gancho no que o Álvaro falou, foi justamente aquele movimento de aversão ao risco que teve no final do ano passado. Agora, em janeiro, a gente viu um arrefecimento dos spreads de crédito, tá? Por mais que os ativos isentos, né, então o índice de debêntures incentivadas, por exemplo, não tenha oscilado tanto em dezembro, então continua, de certa forma, com spreads ainda um pouco amassados. Isso também perpetuou ao longo de janeiro, porque é um mercado de ativos de crédito privado mais negociado ali entre investidores de varejo, então, portanto, não são tão sensíveis a esse tipo de movimento, como o Álvaro pontuou. No caso, os ativos negociados institucional e atrelados ao CDI, que são usualmente as debêntures não incentivadas, como eu mencionei, em janeiro, os spreads de crédito tiveram um retrocesso, né? Tiveram um fechamento, né? Então, aqueles 500 bips que chegaram a abrir em meados de dezembro, chegaram agora, que inclusive até para vocês terem uma ideia, chegou a bater coisa de CDI mais 6%, o índice de debêntures não incentivados, e agora retornou para a ordem de mais ou menos CDI mais 2, ou seja, fechando coisa de 400 bips. Né? Então, foram dois movimentos muito abruptos, muito fortes, que basicamente refletiram aversão ao risco por parte do investidor. A gente até entende também que essa normalização recaiu mais ainda sobre ativos mais high grades, né? Que geralmente, quando o cenário tende a apresentar algum indício de, não vou dizer talvez de melhora, né? Mas talvez assim, de consenso que talvez não seja um buraco tão fundo ainda como antes se esperava, já começam pelo menos a mostrar os primeiros efeitos de normalização ou de calma, por assim dizer, nos ativos high grades. Aqueles ativos mais high yields, atrelados a setores que muito provavelmente serão mais impactados em 2025, por exemplo, varejo, serviço de locação de veículos, alguns emissores mais específicos do setor de saúde, esses ainda permanecem com seus spreads ainda mais abertos. O ponto é que é difícil falar que essa normalização, né, que agora bem ou mal já se ajustou, o índice, por exemplo, de ativos não incentivados, se manterá nesse patamar ao longo de todo o ano. E por que é difícil falar ainda disso? Vamos lembrar que os últimos altas de juros que tivemos ao longo de 2024 vão começar a refletir de forma mais forte no próprio fechamento de ano de 2024, e esses balanços vão começar a sair em meados de março. E como o Álvaro pontuou, já está precificado mais um aumento também, né? Então, também já é esperado para o primeiro trimestre de 2025 que os juros também estarão mais elevados e, consequentemente, mais pesados dentro do balanço das empresas por conta das despesas financeiras mais elevadas. Então, a gente já tem aí um horizonte de uns 3, 6 meses, por assim dizer, de fluxos de caixas mais apertados por conta das empresas e, consequentemente, alavancagem mais elevada. Então, esse movimento de aversão de risco que a gente viu no final de dezembro normalizou agora, em janeiro. Para esse sentimento voltar à tona, não vou dizer que isso vai acontecer, mas é factível, é viável. Por quê? De novo, já é esperado um aumento dessas despesas financeiras e dos balanços e fluxos de caixa das companhias ficarem mais apertados, o que deve levar a uma alavancagem mais alta. Então, acho que é mais um momento de cautela e aguardar como as companhias vão se comportar nesse ciclo de alta que já está precificado, já está dado até meados de março, até acho que talvez o primeiro semestre de 2025. E aí ver como o mercado como vai se comportar e enxergar essas companhias. Então, acho que um reflexo disso já foi visto nesse começo de ano. A gente viu um mercado primário bem mais tímido, comparado ao que a gente viu no começo de 2024. No começo de 2024. A gente sabe que é um mês mais calmo em termos de oferta, mas esse
mês de janeiro especificamente foi mais calmo que o usual. E o motivo disso é justamente porque a demanda também ainda está um pouco mais fraca no mercado primário e porque tem muitas companhias ainda com receio de investir, justamente com medo que, dependendo dos spreads que eles vierem ao mercado, isso pode acabar com o fluxo de caixa dela à frente, dependendo para onde for a Selic de fato. Então, a gente vê que tanto por parte do investidor como por parte das companhias ainda há bastante cautela em termos de demanda no mercado primário. No caso do mercado secundário, a gente viu até que, na verdade, um mercado bastante aquecido. Vamos dizer assim, nesse confronto entre primário e secundário, o que a gente entende que mais aqueceu o mercado secundário, aí já tange um pouco mais as questões por parte do investidor de visualizar também um nominal muito alto entre os ativos, uma vez já que a gente precifica a Selic a 14%, 15% e tem possibilidades de retorno muito mais expressivos, então nas classes mais high grades de ativos ainda está com uma certa demanda aquecida e, portanto, até no mercado secundário a gente viu bastante, um volume bastante expressivo de negociação. Mas eu acho que assim, o ponto aqui né, eu falei bastante coisa, eu acho que o que resume o mês de janeiro foi uma normalização do que a gente viu em dezembro, mas não necessariamente essa normalização vai se perpetuar até o primeiro semestre. Pode sim que o cenário de estresse volte. E vale ficar mais cauteloso, sim, nesse momento, enquanto a gente não tem uma visão mais nítida de como os balanços das empresas vão começar a se comportar. Né? Vamos ter já uma visão, uma proxy melhor agora em março, quando as empresas começarem a divulgar os seus balanços fechados. E ali em meados de abril, maio, junho, quando fecharem o primeiro trimestre de 2025, e ter uma ideia de o tamanho do estresse de fato. Então, a gente continua mais comprado em teses de ativos mais high grades, atrelados a setores mais resilientes, consistentes da economia, que não tendem a ser drasticamente impactados por esse aumento da taxa de juros, que não tenham talvez tanta correlação com o macro local, são aqueles ativos que nós mais gostamos. Então, focar em ativos mais high grades e atrelados a setores mais resilientes, como saneamento, energia, óleo e gás, são basicamente nossas escolhas no momento. Não, excelente pontos. Ter cautela, né? É importante o investidor ter cautela, se ele que está subindo, mas assim, é um ano que a gente espera de volatilidade, não só aqui no Brasil, como a gente está vendo, como lá fora, que impacta diretamente aqui no Brasil, né? Então, é por isso que é muito bom estar aqui com vocês, escutar essas análises para ajudar, né, os nossos investidores a se guiar e alocar, né? Então, vou pegar esse gancho também para falar, Álvaro, para pensando em alocação, né? Excelentes pontos que vocês colocaram macroeconômicos, de mercado de crédito, agora pensando em alocação, esse fechamento da curva de juros, né? Como isso impactou? Teve alguma mudança na alocação? Como é que o investidor tem que olhar para a carteira dele, olhando para a renda fixa, né? A alocação, em termos de alocação nesse cenário? Então, assim, eu acho que não mudou tanta coisa, apesar de todas as mudanças de cenário, né? Porque por mais que o mês e o início do ano foi muito positivo, tem muita incerteza no radar. Assim, não é porque o Trump começou a política tarifária dessa forma que assim ele vai continuar. Né? Então, é uma tensão mais alta, né, que a gente vai ter que monitorar sobre essa política de comércio internacional. Aqui dentro, se de fato a desaceleração econômica ela estar para acontecer, por outro lado, isso não é muito positivo para um governo que está com uma popularidade, digamos assim, balançando. Será que o governo vai olhar passivamente uma desaceleração econômica nesse ano, ou ele vai querer redobrar a aposta em mais gasto para tentar incentivar mais economia, né? E isso muda tudo no jogo de alocação de renda fixa, porque se o governo redobra a aposta, significa em mais inflação. E aí, talvez a nossa escolha deveria ser mais alocações IPCA+. Mas não, o governo ele entende que não precisa reagir, porque ao fazer a atividade econômica cair, o Banco Central cai os juros, talvez antes do que o mercado precifica, e essa queda de juros sozinha ajuda a impulsionar a economia. E aí você teria que ficar mais pré-fixado, né? Então, esse jogo ele é super importante nesse momento. Excelentes pontos. Né? Então, assim, no fim do dia, eu acho que o juro de curtíssimo prazo, a Selic, ainda é muito alto. Então, né, como o nosso sócio gestor, né, o Santucci, sempre fala que é o Banco Central pagando a gente para a gente esperar. Né? Então, poxa, a gente vai ter uma Selic de 14,25, deve ter mais um movimento em maio. Então, poxa, a nossa estimativa é que é um CDI médio desse ano de 14,5. Então, assim, é um custo de oportunidade gigantesco para você não ficar sobrealocado. Por isso que a gente mantém essa sobrealocação na nossa carteira.
No IPCA+, então, a gente está no nosso nível neutro, que é um bom nível, porque estruturalmente, né, tem um peso muito importante nas carteiras. Dentro de pré-fixado, o Asset Strategy, em específico, ele tem uma posição pequena estrutural no seu nível neutro. Como a gente estava mais pessimista nos últimos meses, a gente fez um movimento de under, né? Underalocação em pré-fixado. E, poxa, movimento super certo, porque a curva abriu pra caramba em novembro e dezembro. Né? A gente fez o movimento de outubro para novembro, se não me engano. Vocês pegaram esse momento. A gente pegou esse movimento de abertura, né? Ou seja, a gente evitou essa perda de marcação no mercado. Agora a gente entende que mais alguns outros dados de atividade econômica podem fortalecer a tese de pré-fixado mais atrativo no curto prazo. Então, assim, eu acho que o pré, ele tá melhor do que antes, por isso que a gente saiu do nível subalocado para o nível neutro de novo, tá? Mas, de novo, a gente ainda não fez nenhum movimento de preferência. O que a gente vê, de uma forma geral, é que ativos curtos, sejam pré-fixados, sejam IPCA+, estão muito atrativos, né? Porque dado que o movimento o ciclo econômico, ele está nessa tendência de aceleração, é muito atrativo você ficar nesses juros muito elevados na parte curta. Provavelmente o Banco Central não vai acabar 2026 com uma Selic em 15, em 14,5, como está precificado hoje na curva. Deve acabar mais baixo do que isso, né? Sejam pelos motivos certos, seja pelos motivos errados, né? Se for pelos errados, aí tem que ficar mais no IPCA mais do que em pré. Então, por isso que entender como será a segunda derivada da aceleração econômica é importante para fazer esse movimento. Mas me parece que o pré-fixado está ficando mais atrativo, né, nessas últimas semanas, e por isso que a gente fez esse movimento de voltar para o nível neutro nas alocações. Perfeito. Muito relevante isso, né? Para quem olha só a carteira, né, olhando só para renda fixa, Exato. É muito importante estar olhando e vendo que são vários indicadores aí que influenciam, por isso que é muito importante estar atento, né? Escutar aqui os nossos especialistas. E Fred, olhando para o Top Picks, teve alguma mudança? O que você destaca aí dentro do Top Picks para a gente? Não tivemos alterações tão gritantes nesse mês de janeiro, na verdade, né, para o mês de fevereiro. Basicamente, boa parte das mudanças que nós fizemos foi por conta de, inclusive, até pegando o gancho naquilo que eu mencionei, que alguns papéis mais high grades tiveram uma demanda um pouco mais elevada por conta do nominal elevado que o retorno desses ativos estava proporcionando. A gente retirou Eco-Rodovias, Redditor e Grupo Cereal. Nenhum desses papéis a gente retirou por conta de alguma questão de crédito, pura e simplesmente porque o laço dos papéis acabaram, função da elevada demanda que esses papéis estavam passando, por conta do motivo que eu mencionei, e, portanto, a gente teve que colocar outros papéis no lugar deles, né? Então, a gente escolheu Intervias, né, que já foi, inclusive, uma top pick nossa do passado. O motivo disso é justamente porque a rodovia tem um volume de tráfego bastante resiliente, tem um acionista de grande porte por trás, é uma rodovia já madura e de baixa complexidade, o que mitiga eventuais desvios de custos e investimentos ao longo do projeto. Portanto, voltou a ser uma top pick nossa, uma vez que também estava com bastante profundidade de lastro. E o outro ativo que nós voltamos a colocar, inclusive, foi Corsã, né, que é uma companhia de saneamento do Rio Grande do Sul. Tem um portfólio bastante diversificado em diversos municípios. A partir de agora, ela está com um acionista muito grande por trás, que é a própria EGEA. Hoje é o maior player privado de saneamento do país. Os projetos da Corsã já estão também em fase já estão mais maduros e operacionais. Consequentemente, também não há muitos investimentos complexos e de volumes relevantes para se fazerem da concessão, o que acaba também sendo um mitigante. A liquidez da companhia é bastante confortável para fazer frente a todos os passivos de curto prazo e seguindo, inclusive, naquela linha que eu mencionei dos setores que nós mais gostamos nesses momentos mais adversos de ciclo de alta de juros, saneamento é um deles, né? Afinal de contas, é um setor com bastante previsibilidade e resiliência de fluxo de caixa, uma vez que a demanda é praticamente inelástica por parte do consumidor, né? Então, por conta disso, Corsã foi o outro papel que nós colocamos no nosso Top Picks. Perfeito, muito bom. E para quem está começando a nos acompanhar aqui e não sabe, né, o seu relatório, que tem um Top Picks, está aqui na descrição do YouTube, né? E vocês podem encontrar na nossa área também, dentro do nosso site, no Content.
Então, é um material muito bacana, um report muito bacana. Então, eu convido aí quem não conhece para acessar, né? Mas acho que é isso. Falamos bastante, né? Foi bom, Contextualizamos completo, janeiro, foi né? muito Bem bom, completo. foi bem completo. E voltamos mês que vem, né? E com as próximas novidades aí do mercado e mercado Ótimo. Brasil e global também, que acaba impactando, né? Super, super. Valeu, Carol. Valeu, Fred. Até o mês que Valeu, vem. Álvaro. Obrigado, Carol. Obrigada, ótimo papo. E obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Esperamos vocês no próximo episódio.